Imagina só, em 1962, um filme de ficção sobre um assalto a trem vira um sucesso aqui no Brasil. Aí, um aninho depois, lá na Inglaterra, um assalto a trem, de verdade, choca o mundo. Será que é só coincidência? Olha, a história que conecta esses dois eventos é, pode acreditar, mais estranha e fascinante do que qualquer roteiro que Hollywood poderia inventar. Então a pergunta que fica no ar é essa: como é que pode, né? Como um filme de um lado do Atlântico e um crime real do outro lado se cruzaram de um jeito que, olha, ninguém podia imaginar? A resposta é uma mistura maluca de arte, crime, política e, claro, uma fuga que parece coisa que é cinema. Ok, vamos olhar isso mais de perto. De um lado, a gente tem o filme brasileiro Assalto ao Trem Pagador de 1962. Beleza. Do outro, um crime real no Reino Unido que acontece só um ano depois. E qual o apelido do crime? The Great Train Robbery, que é literalmente a tradução exata do título do filme. O mesmíssimo nome em dois continentes diferentes, com só 12 meses de intervalo. É uma coincidência impressionante, para dizer o mínimo. Para a gente entender como tudo isso se encaixa, vamos seguir um roteiro aqui. A gente começa com o filme, depois vai para o crime real, e aí a gente segue um fugitivo até o Rio de Janeiro. É lá que as peças desse quebra-cabeça inacreditável começam a se juntar. Vamos lá, nossa primeira parada é aqui no Brasil. A gente começa com uma obra de ficção que, sem ninguém fazer a menor ideia, estava prestes a se tornar uma espécie de profecia. Mas olha, para entender o filme, a gente precisa entender o movimento por trás dele. O cinema novo, isso não era só sobre fazer filme para entreter, não. A ideia era mostrar o Brasil de verdade, sabe? Com toda a sua complexidade, com os problemas sociais. Era cinema com uma pegada forte, com consciência política e social. E foi exatamente nesse contexto que o Roberto Farias lançou o filme Lili. Não era só um suspense policial, entende? Era um verdadeiro espelho das tensões sociais daquela época. E acabou virando um marco, porque provou que o cinema brasileiro podia ser um sucesso de bilheteria e, ao mesmo tempo, fazer a gente pensar. Agora vamos fazer uma viagem. A gente cruza o Atlântico e avança um ano no tempo. É hora de falar do crime que, de repente, fez a ficção parecer realidade. O que deixou todo mundo de queixo caído foi o tamanho do golpe. A gente está falando de uma grana que hoje em dia valeria dezenas e dezenas de milhões. Não foi um roubo qualquer, foi uma operação, nossa, super bem planejada. Capturou a imaginação de todo mundo e ganhou esse apelido, o crime do século. E aí, a maior parte da gangue foi pega. Parecia fim de papo, né? Todos presos, sentenciados a penas longuíssimas. Mas, para um deles, um cara chamado Ronald Biggs, a prisão era só o começo de uma outra história. Uma saga ainda mais inacreditável. A fuga dele? Ah, essa fuga virou lenda. E é exatamente aqui que as nossas duas histórias, a do filme brasileiro e a do crime britânico, batem de frente. E de um jeito, olha, espetacular. Pensem só na ironia disso. Depois de rodar por vários países como foragido, o destino final do Biggs foi o Brasil. Isso mesmo. O ladrão do grande roubo de trem da vida real veio se esconder justamente no país que criou o assalto ao trem pagador da ficção. É, a vida imitando a arte, mas de um jeito que ninguém acreditaria se estivesse num filme. Aí vem a pergunta, mas como ele conseguiu ficar livre por mais de 30 anos aqui? Foi uma combinação de coisas, saca? Primeiro, uma brecha na lei. Não existia tratado de extradição entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Depois ele teve um filho com a brasileira, o que deu mais uma proteção legal para ele. E o mais bizarro de tudo, ele virou uma celebridade. Uma figura quase folclórica. Ele não ficou escondido debaixo da cama, não. Ele virou parte da paisagem do Rio de Janeiro. Ok, vamos deixar o Biggs por um instante e voltar para o nosso diretor, o Roberto Fares, porque a história dele também deu uma virada e tanto, refletindo as mudanças bem sombrias que estavam acontecendo no Brasil. Análises do trabalho do Farias, como as que a gente vê nessa monografia, mostram bem como ele evoluiu como cineasta. Ele não ficou parado no tempo, sabe? Ele continuou a conversar com a realidade do Brasil, uma realidade que infelizmente estava ficando cada vez mais pesada. E a carreira dele acompanhou essa mudança. 20 anos depois daquele famoso filme do assalto, o Farias dirigiu uma obra com um tom completamente diferente, Pra Frente Brasil. Agora, o assunto não era mais ladrão de trem. O assunto era o terrorismo de Estado. A trama desse filme é pesada, é um soco no estômago. Mostra um cara comum que é sequestrado e torturado por engano pelo governo, enquanto o resto do país está distraído. Distraído com a Copa do Mundo de 1970, a mesmíssima época que o Biggs chegou no Brasil, e com toda aquela propaganda nacionalista. Era uma crítica muito direta a essa alienação do país.
E é nesse ponto que a ironia fica absurda. Pensa bem, o filme do Farias criticava uma nação que se distraía com o futebol para ignorar os horrores da ditadura. E na vida real, essa mesma nação estava abraçando um criminoso famoso como se ele fosse uma celebridade exótica, mais uma distração. Ou seja, enquanto o cinema denunciava uma cegueira coletiva, a realidade vivia uma das suas contradições mais bizarras, ali para todo mundo ver. Então vamos juntar tudo isso. O que essa colisão maluca entre o cinema e o crime real significa no final das contas? Quando a gente coloca tudo em ordem, a história fica quase inacreditável. Vamos lá. Primeiro, um diretor brasileiro faz um filme de ficção. 1 ano depois, na Inglaterra, um crime idêntico acontece. Aí, um dos ladrões foge da prisão e vem se esconder no Brasil. E aqui, ele vira celebridade, enquanto o mesmo diretor faz um outro filme, agora criticando uma sociedade que se distrai com qualquer coisa para não encarar a verdade. É uma teia que liga um estúdio no Rio, uma prisão em Londres e as praias de Copacabana. No fim das contas, essa história toda não é só sobre 2 roubos. É sobre como a arte e a vida, às vezes, se imitam, se cruzam, se refletem de maneiras que a gente nem imagina, atravessando décadas e continentes. Mostra que, às vezes, a realidade é muito, mas muito mais estranha que a ficção. E tudo isso deixa uma pergunta para a gente pensar, né? O que será que molda mais a memória de uma nação? São as histórias que ela conta no cinema, como no filme do Farias? Ou são os fugitivos que ela decide acolher na vida real, como na saga do Ronald Biggs? Não tem resposta fácil para isso.